9h06. E olha, eu vou começar lá em Brasília, porque o bicho tá pegando por lá, viu? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, marcou para segunda-feira, agora 9, o início do processo de interrogatórios dos réus envolvidos naquele plano que buscou manter o Bolsonaro no poder depois da derrota eleitoral em 2022. Os depoimentos vão ser presenciais, com exceção de um, do Braga Neto, que vai ser ouvido por videoconferência, gente. Os réus, segundo a lei, podem permanecer em silêncio. O primeiro a falar vai ser o Mauro Cid, que é o grande delator desse caso, né? As audiências vão do dia 9 ao dia 13 de junho, ou seja, se preparem, porque semana que vem vai ter muito conteúdo para vocês em relação a isso. E olha, o Congresso Nacional está entrando num ritmo lento em 2025, né? A gente teve Carnaval, Páscoa e assim, nada anda. Esse 2025 está sendo marcado por baixíssima produtividade dos parlamentares e por muitas ausências, tanto do presidente da Câmara, Hugo Mota, quanto do Senado, Davi Alcolumbre, que estão viajando com Lula para o exterior. A partir desta terça-feira, só para vocês terem uma ideia, as duas casas vão parar os trabalhos para o Fórum Parlamentar dos BRICS, antecipando um recesso meio informal das casas. Enquanto isso, tem vários temas relevantes, como, por exemplo, a regulamentação da reforma tributária, a isenção do imposto de renda e a reforma eleitoral, que está tudo parado, né? Com São João e o recesso oficial que se aproxima, vai começar no dia 18 de julho, a expectativa é que a marcha lenta siga e talvez eles comecem a trabalhar no segundo semestre. E olha, a Justiça Federal determinou o bloqueio de 23,8 milhões de reais em bens de empresas e sócios investigados por fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS. Essa decisão de uma juíza chamada Luciana Raquel Tolentino de Moura, ela atende, gente, a um pedido da Advocacia Geral da União e abre caminho para o ressarcimento dessas vítimas. Segundo a Advocacia Geral da União, os envolvidos praticavam descontos ilegais usando várias associações de fachada, em alguns casos com pagamento de propina a agentes públicos. Ao todo, 15 processos foram abertos para alcançar 60 réus, entre eles empresas, dirigentes e também vários intermediários desse esquema. Os investigados também vão responder a processos administrativos de responsabilização lá no INSS. 9h08. Eu vou falar agora de Edinho Silva, ele que foi prefeito de Araraquara e hoje é o favorito na disputa pela presidência do PT. Gente, ele afirmou que o partido precisa estar forte, mesmo sem o Lula em 2026. Segundo ele, a prioridade é reeleger o atual presidente da República, mas o futuro do projeto político deverá ser conduzido pela própria estrutura partidária. Essa declaração foi feita no primeiro debate entre os candidatos do PT, realizado lá em Brasília. O Edinho destacou que depois de 2026 o Lula ainda vai ter muita influência na sigla, mas não estará mais nas urnas. E olha, as 23 deputadas estaduais da Assembleia aqui de São Paulo receberam no último sábado um e-mail com ameaças de morte e conteúdo misógino, racista e capacitista. Algumas foram nominalmente citadas, inclusive. Numa nota que elas fizeram em conjunta, todas classificaram o episódio como uma tentativa de silenciar mulheres na política e destacaram que, embora algumas já tivessem sido ameaçadas antes, esta é a primeira vez que todas são atingidas em um mesmo ataque. A Alesp protocolou uma notícia crime e o presidente da casa, o André do Prado, afirmou que as polícias civil e militar já foram acionadas para fazer a investigação desse caso. As deputadas estão defendendo a urgência de políticas públicas de enfrentamento tanto à violência política de gênero quanto à violência de uma forma geral. E olha, o Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para investigar denúncias de maus tratos a funcionários na Cacau Show, gente. A queixa foi apresentada pela Associação União de Franqueados e inclui relatos de assédio, homofobia, jornadas exaustivas e pressão para participar de certos rituais ali. Os casos envolvem funcionários de lojas, da indústria e também do resort, o Bendito Cacau, que fica lá em Campos do Jordão. A empresa afirma que as denúncias são apuradas com rigor e está negando também todas as irregularidades. Enquanto isso, uma ex-franqueada teve o seu contrato rescindido após publicar livros denunciando a rede. Essa história ainda vai render muita notícia, a gente está tentando entender ela um pouco melhor para trazer aqui no programa. 9h11, o governo de Portugal vai notificar
34 mil imigrantes para saírem do país. Desses 34, 5.386 são brasileiros, gente. Os casos estão envolvendo pessoas que tiveram pedidos de residência negados e, segundo o ministro Antônio Leitão Amaro, forças de segurança estão prontas para realizar expulsões coercitivas caso for necessário. A taxa de rejeição de residências atingiu 18,5%. A AIMA está emitindo cerca de 2.000 notificações por dia e agora acelerou esse processo na última semana, ou seja, é a discussão e o debate sobre imigração em vários países, agora em Portugal, né? Eu vou continuar no internacional porque a Rússia apresentou um memorando à Ucrânia exigindo o reconhecimento da anexação de 5 regiões que corresponde a 20% do território ucraniano, entre outras condições, para finalmente chegar num acordo de cessar-fogo. Essa proposta foi entregue durante a segunda rodada de negociações diretas entre os países, que está rolando lá em Istambul, e foi um dia depois da troca aí de ataques inéditos e também de grande escala que a gente viu, né? Entre as exigências estão a retirada de tropas ucranianas, o fim do apoio ocidental, a limitação do exército ucraniano e a realização de eleições sobre condições restritas. Kiev, por sua vez, está insistindo em um cessar-fogo completo na devolução dos territórios e também de todas as crianças que foram deportadas. E olha, o primeiro treino de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira teve um início inusitado, viu, gente? O técnico levou um susto depois de descobrir que a atividade seria aberta à imprensa, uma prática que é bem incomum na Europa. Depois dessa surpresa, ele autorizou o acesso dos jornalistas, que puderam acompanhar os primeiros 15 minutos do treino no CT Joaquim Grava. A estreia do Ancelotti está prevista para esta quinta-feira contra o Equador pelas eliminatórias e nesse jogo, e na próxima terça-feira, o Brasil vai enfrentar o Paraguai. Então tem aí pela frente Equador e Paraguai e a gente torce pelo italiano que ele salve a seleção brasileira. 9h13, uma última informação aqui para vocês, extremamente relevante. Parem tudo porque o Danilo Gentili usou a rede social dele X, o antigo Twitter, para alfinetar a cantora Gabi Martins, que havia revelado ter levado um bolo do humorista. A gente trouxe esse assunto ontem. Ele retweetou uma postagem que dizia: se um simples bolo ela já contou pra galera, imagina a vida a dois como seria. A declaração de Gabi foi feita durante a sua participação no Sabadão da Virgínia lá no SBT. Segundo a cantora, os dois se conheceram no The Noite e após conversas pelas redes sociais marcaram encontros que foram desmarcados pelo Gentili por possíveis problemas gastrointestinais. Vai saber. Essas foram as notícias desta terça-feira.